eu sou o professor Bonaparte e o que nós faremos de agora em diante é mostrar os trabalhos experimentais relativos a todo aquele assunto teórico que o professor Vinícius nos apresentou em equilíbrios pressão-volume em relação a líquidos. Nesse caso, nós vamos fazer determinações dos valores de pressão de vapor da água para diferentes temperaturas. O dispositivo que nós utilizaremos nesse caso é um balão de vidro de 3 bocas, que nós temos um termômetro dentro da fase líquido, uma rolha nessa boca fechando o sistema e a outra rolha ligada a um condensador de refluxo, no caso. Esse condensador, ele elimina o vapor que iria para o sistema de vácuo. Nesse caso, o que nós temos? Observamos aqui a ebulição quando as condições de pressão forem compatíveis com as condições de temperatura. Para nós realizarmos a nossa programação de pressão, nós temos um sistema que é constituído de uma bomba de vácuo, um sistema equilibrador para a pressão, um manômetro que nós verificamos o valor da pressão e a conexão que é feita ao nosso sistema. Para nós explicarmos alguns detalhes, a bomba de vácuo é um dispositivo eletromecânico, elétrico pelo lado de ter um motor elétrico que movimenta um dispositivo mecânico que vem a ser um rotor com palhetas. Esse rotor com palhetas funciona de modo que ele pega gás, comprime e solta do outro lado. Isso é feito continuamente. Então a pressão de um lado vai baixando e o gás vai sendo então eliminado por esse sistema de purga para o meio ambiente. Ou seja, por aqui nós temos um sistema capaz de reduzir a pressão atmosférica do meio, que é conectado a 2 válvulas. Essas válvulas, inicialmente essa está fechada para não permitir entrada ao sistema e essa válvula está aberta à pressão atmosférica para nós ligarmos a bomba. Quando nós ligamos a bomba nessas condições, a diferença de pressão para o funcionamento da bomba fica adequada e nós podemos controlar adequadamente o sistema. Para nós iniciarmos o processo, fechamos essa válvula e abrimos essa. O que vai acontecer? Nós começaremos a fazer o vácuo no meio. Esse vácuo poderá ser verificado pela variação de pressão que nós temos aqui. Há um detalhe importante para o sistema, que é estabelecer alguma forma de inércia. Essa inércia, na variação de pressão, nos é dada por uma garrafa grande que nós temos aqui dentro, protegida nessa caixa. A proteção é necessária porque o vidro pode sofrer alguma tensão e quebrar, e por isso os cacos iriam para todos os lados, pelo fenômeno de implosão. Por isso nós temos essa proteção aqui. A garrafa, então, funciona como um frasco equilibrador, como eu já disse, estabelecendo essa inércia. Esse sistema, então, ao abrir-se a válvula, a pressão passa a ser monitorada aqui e ela vai vir para o conjunto que nós temos no caso. Reparem que a pressão que nós vamos ler aqui, por estar todo o sistema ligado, nós temos um frasco aqui que funciona como um retentor de água. Aqui nós temos o condensador, no caso, para evitar que o vapor venha para cá, mas sempre vem algum que ele condensa, como vocês viram. A experiência foi feita dezenas de vezes, já houve alguma condensação. Mas isso não nos atrapalha no caso, porque, obviamente, nós estamos fora e não vai água para o sistema que segue o vácuo. Então, o que consistirá o experimento? Nós levaremos a pressão a um valor bem baixo, ou seja, repare, ao evacuar, essa pressão diminui, aliás, essa altura de líquido diminui e essa aumenta. A diferença de alturas será um valor que deverá ser diminuído da pressão atmosférica e corresponde ao valor da pressão que nós temos efetivamente aqui dentro. E o ponto de trabalho para nós obviamente iremos para um ponto bem aqui para baixo, ou seja, que corresponde a uma pressão atmosférica baixa aqui dentro, até o ponto que o líquido entra em ebulição. Aí nós ligaremos o aquecimento e vamos aos poucos por aquela válvula e pela purga, diminuindo o vácuo que nós temos aqui dentro. Ou seja, vamos aumentando a pressão e, consequentemente, o ponto de ebulição vai aumentar. E
nós vamos prosseguindo, tomamos 6 até 8 pontos, mais ou menos, que nós temos o valor de pressão e o valor de temperatura. Então, nós podemos fazer o gráfico como foi previsto no assunto teórico. Os pontos que devem ser observados é o cuidado quando você observar a ebulição e quando a ebulição não estiver ocorrendo. Você tem que trabalhar rapidamente e ver o fenômeno da ebulição e rapidamente verificar a temperatura e pressão. E com isso, nós temos dados para podermos fazer a análise teórica e determinar os parâmetros que nós desejamos.